Bem, bom dia a todos. A gente, aqui no Fórum de Desenvolvimento, está começando a fazer uma série de debates a respeito dos impactos econômicos para o estado do Rio de Janeiro, a partir dessa pandemia do coronavírus, entendendo que as medidas estaduais, federais, municipais estão reconfigurando uma série de questões da economia. E a ação rápida em determinados setores faz muita diferença para manter vivos esses setores. Então, o objetivo dessa reunião de hoje é a gente ouvir alguns especialistas, economistas que estão direto no front aí e podendo pensar, enfim, olhar todas essas medidas. E a gente vai começar o painel de hoje com o João Gomes, que é o economista-chefe do Instituto Fecomércio de Análise e Pesquisa. E o João vai falar um pouco desse contexto econômico imposto pelas restrições de movimentação do coronavírus, principalmente focado no setor de serviços e também com um olhar mais para o Estado, já que a última publicação, que foi até foi até divulgada pelo Rio em Foco recentemente, o trabalho de vocês do IFEC foi sobre crise fiscal. Então, com certeza, você vai ter alguns elementos aí para somar a nossa reflexão. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Geisa. Obrigado a todos aí. Bom dia. Bom, eu acho o seguinte, a gente tem essa informação fiscal que você levantou, sim, mas a gente tem alguns dados novos, né, dados de pesquisa tanto com o empresário quanto o consumidor, né, que acho que são bem interessantes colocar aqui na mesa para que todo mundo tenha essa informação e também critique, dê ideias, enfim. Bom, primeiro que a gente está numa toada sem parar, né? Ontem, sábado, domingo, direto pegando informações, né? O Paulo Guedes falou no sábado à noite, né? E antecipando algumas linhas de atuação, que a preocupação da gente é a criação dessa ponte para o empresário, né? Para atravessar esse período de quarentena. E fazendo um link, né, com essa necessidade de ponte, aí a gente fala um pouco da pesquisa, né? A gente fez uma primeira pesquisa com os empresários do Estado, né? Então, a gente fez ali logo no início da aceleração do número de casos, né? Que foi ali no início da segunda semana, a gente foi a campo e perguntou o que eles tinham visto, né, em relação a demanda, né? Se estavam preocupados, né? E você tinha mais de 60% com um nível de preocupação elevado em relação à demanda, né? E com previsão de queda aí e tinham visto já a queda de 50% da demanda. E a gente, nessa mesma pesquisa, pergunta da preocupação para frente, ou seja, nos dias seguintes, que ali foram os dias da semana passada. Então, já havia uma previsão de queda de 70% da demanda. E bate com o que a gente tem visto por aí, né? Pega indicadores aí online de outras empresas, fazendo ali os dados reais mesmo, né? Você vê que realmente está girando em torno de um terço. E o online segurando um pouco, mas também caindo. Então, você está falando que está girando a um terço da economia. Então, assim, a gente fazendo algumas extrapolações e alguma projeção, né? Então, você está falando, e aí falando do comércio e serviço, você está falando em torno de uma perda de 30 bilhões em 30 dias. Então, você fala em 6% no mês. Então, pensar numa queda no trimestre de 10% não é exagero. Então, aí tem dois lados, né? O primeiro está parado, está certo, né? O que não somos especialistas, né, no IFEC, mas o que a gente tem olhado é que aqueles que não fizeram a quarentena, aqueles que não se resguardaram, você tem uma aceleração brutal de casos, né? E aí, com essa aceleração, você tem não só problemas econômicos, como problemas políticos, institucionais, então você quebra um país inteiro e não só a parte econômica. Aí tem tem discordâncias em relação a isso, não porque é o clima, não porque é a temperatura, não porque é a umidade. Isso não tem dado empírico para ser testado. O que está sendo testado é o seguinte: quem não fez esse período de lockdown horizontal teve problemas. E quem tentou colocar o vertical teve que voltar. E até essa pesquisa
que está sendo veiculada aí maciçamente, que aponta, no caso extremo, 1 milhão de mortes, aí no caso mais rigoroso, né, na questão da quarentena seria 44 mortes. Aí essas projeções ficam um pouco, né, fora, que também aí a gente não vai discutir, né? Se é isso, se é não é, tá? O fato é que piora em abril. Quanto piora, não sabe, mas tem uma tendência de ser bastante ruim. Então, aí esse é o primeiro caso. E o segundo caso é como é que para atravessar essa ponte necessária provocada por essa quarentena, né? E como é que faz, né, essa ponte? Então, tem a questão dos assistidos, tem a questão dos formais, né, mas que vão possivelmente podem ter o salário reduzido, e as empresas, né? Aí dos desassistidos entra a questão de R$ 600, dos formais entra a questão da contribuição dos 25%, né, de um quarto do salário. Mas o que está me preocupando muito é que eu não estou vendo no discurso claramente as microempresas, né? E você tem no Estado de Janeiro 90%, e nessa média mais ou menos no Brasil 90 e poucos por cento de microempresas, e elas empregam mais de um quinto, né, de toda o pessoal formal. Mas o BNDES tem microempresa, mas aí tem que entender a operacionalização. Então, assim, se colocar uma preocupação minha para falar com os deputados, onde que eles têm que olhar e buscar, né, isso é um primeiro ponto, né, de olhar direitinho como é que vai ser a operação, né, desse escoamento de recursos para esses mais necessitados, para os estados, né, como é que vai ser esse escoamento de recursos para as empresas. Nessa entrevista do Paulo Guedes, ele falou que tem um escoamento para as empresas, né, através dos bancos. Mas como é que faz isso na ponta, né? Os bancos eles vão ter o critério de seleção de qual empresa, né? Como é que vai ser isso, né? Então tem outras formas de chegar no empresário para não ficar só no critério do banco, como ele falou. Que critérios serão esses? Maquininha, como assim? Entendeu? Então como é que isso chega de fato na ponta? O ministro mesmo falou que vai pecar pelo excesso, vai fazer poucas perguntas no caso dos desassistidos, né? Mas acho que isso tem que ser uma coisa linear para que não engargalhe, né? E não crie tumulto, né, em relação a isso, e não gere mais incertezas, né, mais preocupações ainda do que efetivamente seria. Aliás, não seria nem aceitável, né, nenhum tipo de tumulto, né? De fato, quer que chegue na ponta de uma maneira eficiente, da mais tranquila possível. E aí, por fim, para fechar a análise, né, entra a questão dos estados. Parece que vai ter um apoio também para estados e municípios, com rolagem de dívida de municípios, como ele falou também no dia seguinte, acho que foi no domingo, com o prefeito, o ministro, né? E como é que também vai vir esse apoio para estados, enfim, como é que vai acontecer isso? Agora, tem um dever de casa para fazer no estado, né? Então, não só no estado, como também vai ser o segundo momento do Brasil e todos os estados, né, todas as unidades da federação. Tem que observar no orçamento quais são os gargalos. E a gente já vem batendo nisso já há algum tempo na questão da previdência. Não pode um gasto estar crescendo de uma maneira significativa, com as receitas mais ou menos constantes, e esse gasto sendo alavancado pelos inativos. Então, como já aconteceu no governo federal, que você estanca esse gasto, para de crescer, no estado do Rio de Janeiro a gente também vai ter que encarar essa. 2015, de 5, 6 anos para frente de projeção, são, sei lá, 10 bi de aumento, né, nessa parte de gasto com os inativos. Então, isso é uma conta que tem que ser separada, ela tem que parar de crescer, e principalmente no estado de Janeiro, como tem outros estados também que têm, na sua particularidade, um volume maior de pessoas acima de 55 anos de idade. Então, assim, resumindo, né, temos um problema. Acho que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro foi muito bem na antecipação da quarentena. A gente já mostra números, né, até no Brasil inteiro, que começa com uma tendência de desaceleração. A gente já descolou da Itália em termos de evolução de contaminados. O Rio de Janeiro acertou. Tem as consequências econômicas, é preciso fazer essa ponte, é preciso estar atento ao que o governo federal vai fazer,
mas é preciso também fazer o dever de casa, principalmente para os próximos anos que virão. João, em relação a essa questão da renegociação dos contratos, né? Muitos serviços, muitas atividades foram impactadas diretamente e por mais que as pessoas queiram ou precisem manter esses serviços, muitas delas se veem numa situação de não saber o dia de amanhã. Então, você falou muito bem da questão das iniciativas do governo que tem que ser observadas, como vai ser feito isso, como é que quem vai selecionar, né, quais as empresas que vão receber algum tipo de crédito, enfim, algum tipo para poder continuar existindo. Mas vocês fizeram há um tempo atrás também sobre essa questão do e-commerce, como uma tendência também que crescia no estado do Rio de Janeiro. Na sua opinião, assim, e observando os dados, as empresas do Rio que já tinham aderido ao e-commerce, elas têm uma tendência maior de sobreviver nesse momento? Como é que está a ajuda também e a estruturação de outras? Eu pergunto isso porque, no caso dos supermercados, por exemplo, houve toda uma obrigatoriedade desses supermercados fazerem entregas ou fazerem essa logística também acontecer na internet. A gente sabe que muitos não estavam completamente preparados para isso. Então, como é que tem sido, assim, quais são as preocupações dos empresários em relação a isso? A gente vai a campo nessa semana justamente para olhar de que forma e se estão conseguindo reduzir algum tipo de impacto justamente por dessa forma, com as vendas online. Não é uma forma de venda capilar, a gente está falando de 90% de microempresas, né? Porém, na pesquisa anterior que a gente fez, 1/3 do estado já estava caminhando nessa linha de venda, e utilizando principalmente os canais aí mais populares, né? WhatsApp, Instagram, etc. Então, é uma forma de escoamento, é uma forma para quem tem os estabelecimentos que estão tendo que ficar com as lojas fechadas, ampliando esses contatos para não parar, né? Mas o percentual, né, me parece, isso que a gente vai comprovar na pesquisa, é um percentual muito baixo e mantém, sem dúvida, não tira, sem dúvida alguma, o empresário da dificuldade que ele tem sofrido. Das grandes, elas têm as possibilidades, até grandes marcas de varejo estão fazendo essa transformação agora, né? E quanto mais aqueles que estão na ponta com grande dificuldade ali no seu dia a dia, né? E voltando também na questão da micro, né? Quando a gente fala, mas podem falar assim, não, mas o BNDES está com essa linha para micro. Só que tem um detalhe, a gente está falando, eu lembrei disso agora, que a gente está falando de porte, de tamanho, né, da dificuldade do dia a dia. A gente está falando de empresários com faturamento mensal de R$5.000, R$10.000. Então, quando você abre uma linha do BNDES, você vai dar, o teto era de 10 milhões, agora é de 70 milhões, né, de empresa até 3 milhões de faturamento. Está muito longe dessa realidade. Será que essa operação vai, de fato, atender esses na ponta? É uma interrogação, é uma questão a ser entendida, né? E nessa parte do e-commerce, em dados aí online que a gente tem observado, tem recebido, você tem, na média, uma queda menor, mas também é uma queda. E a queda mais forte, sem dúvida, daqueles que estão na rua.